Fala galera, tá começando mais um Asneira Pod, o podcast do blog Asneira Grátis. Meu nome é Alves Diego e estamos voltando de férias, é isso mesmo. E comigo aqui, voltando daquelas férias, diretamente das Cracolândias Internacionais, D2. Aô, Brutão, velho, diretamente da Cracolândia Internacional de Cuba. As coisas por lá estão indo muito bem. O D2 saiu daqui com um saco de arroz e conseguiu 300 toneladas de crack lá em Cuba, né, velho? Que, né, a proporção lá de comida lá, você consegue muita coisa, né, velho? Quase virou presidente lá. É isso mesmo, um pacote de arroz, exatamente. Sacanagem. Estamos voltando de férias e nada mais pertinente, né? Voltando com um episódio aqui comemorando 3 anos do Asneira Pod, né? Cara, passa rápido demais, né, mano? E hoje a data de publicação deste Asneira Pod é realmente a data de comemoração do primeiro Asneira Pod, né? Que a gente publicou exatamente na data de hoje, 23 de julho de 2018. Foi o primeiro Asneira Pod que a gente publicou, que foi um piloto, né? Até com a participação aí da Mayara e do D2, que a gente falou sobre podcast em si, né? Uma metalinguagem aí. E eu voltando aí com as edições meio ferrujado. Ficou um podcast bem longo, mas longo assim, né? 40 minutos aproximadamente. É, teve mais longos. Teve mais longos, mas acho que esse teve uma pequena barriguinha, mas é um podcast que foi um podcast bem legal, que a gente falou um pouquinho sobre podcasts, né? Que eu já tinha uma certa experiência aí, participações de podcasts, edições de podcasts, né? A Mayara também, ela participou de vários podcasts aí, inclusive até comigo também lá no Como é que Pode. A gente falou um pouquinho, né? Desse hobby nosso de podcasts, o D2 também falou um pouquinho dele, né? De ouvinte, e até dessa questão dele que ele fez, né? O TCC dele sobre podcast, né, D2? Sim, o tema principal da minha dissertação foi sobre o podcast. Inclusive foi sobre o podcast enquanto mídia de informação contemporânea. Totalmente ao contrário do Asneira Pod, claro, né? Que a gente tá aqui pra desinformar a galera. Aqui o grupo do Zap é a mesma vibe, a mesma energia. Menos a parte de fake news, que aqui a gente não passa fake news, não. A gente passa idiotice, mas não fake news, hein, galera? Exatamente. As notícias que a gente grava podem parecer fake news, mas por incrível que pareça, elas não são fake news. O podcast hoje aqui vai ser um pouquinho diferente, que é um podcast, né, de comemoração de aniversário de 3 anos do Asneira Pod. Foi esse 3º ano da Asneira Pod e essa volta nossa de férias aí, tá, galera? Então, vamos lá pra falar um pouquinho desse 3º ano do podcast. Em comemoração do 2º ano do Asneira Pod, a gente não teve esse intervalo de férias, né? Não teve esse descanso. Além disso, a gente lançou alguns conteúdos extras, né? Alguns spin-offs aí de podcast nosso, que foi o Asneira News. Foi o nosso podcast de notícias bizarras aí, que foi um quadro bem legal, que foi baseado bastante em resumo da semana que eu fazia lá no Como é que Pode, que eu mesmo editava, né? Fazia lá com o Danilo, com Lucas MM, com Felipe Carnegie, que inclusive participou aqui com a gente, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, que a gente falava sobre essas notícias bizarras e tal, comenta sobre elas, criou o Asneira News com esse foco, que foi bem legal assim, foi uma parada que eu sempre gostei de pegar e de falar, né, dessas notícias bizarras assim. A gente sempre comentava já no grupo do Asneira Pod, assim, né, D2? Dessas notícias bizarras assim que a gente postava lá, né, cara? Sim, na verdade, nasceu uma espécie de competição informal que nós fizemos de quem pegava a notícia mais esquisita durante a semana. E toda vez tinha uma notícia do tipo: homem põe fogo em zona e sobra pra cliente que assinou a promissória. Por incrível que pareça, parece fake news, mas não, é uma notícia que aconteceu. Tipo, a gente falou, pô, que doido, bora gravar um podcast, um programa, na verdade, com esse conteúdo. Como a gente tava trabalhando em home office por causa da pandemia, por causa do translado, né, de trabalho, casa, trabalho, a gente acaba que ganha mais de 2 horas por dia por causa disso, né? Acaba que a gente sobra um pouquinho de tempo mais pra edição, esse tipo de coisa. A gente não sabia se a gente ia voltar a trabalhar no escritório ou não. E eu não quis colocar o Asneira Pod no formato semanal, porque eu não tinha certeza se eu ia permanecer o formato semanal definitivo. Porque é pesado, sabe? Principalmente as agendas pra gente conseguir gravar e principalmente pra edição. Então, qual que era a ideia? Cara, vamos criar o Asneira News e intercalar nas sextas que não tiver o Asneira Pod. A gente faz o Asneira Pod numa sexta e quando tiver notícias e a gente conseguir gravar o Asneira News, a gente coloca o Asneira News na outra sexta. E a gente fica intercalando os dois quando tiver notícia suficiente e a gente grava o Asneira
Asneira News. E foi dando certo. Nem toda sexta-feira que tava assim, o Asneira Pod, a gente tinha o Asneira News, mas quando a gente gravava, a gente postava lá e tivemos um feedback bem legal, assim, bem interessante, e a galera gostou. E é um podcast curtinho, né, cara? Sei lá, é entre 10, 15 minutos, assim, mais ou menos, né? Um outro spin-off que chama 2 Minutos de Ódio, que é um podcast, cara, que eu tive a ideia dele antes do Asneira Pod. A ideia dele era pra ser um canal do YouTube, inclusive eu tinha esse canal, tinha reservado esse endereço de 2 Minutos de Ódio no YouTube. Hoje eu já desfiz dele, mas eu tinha esse endereço, 2 Minutos de Ódio. Ele é baseado naquele livro / filme, né, que a gente até comentou aqui já, do George Orwell, 1984, que tem uma cena lá que o ditador, né, ele libera pros seus funcionários, né, lá a ditadura é como se fosse uma ditadura comunista, talvez, assim, né, que é bastante controlada pelo governo, assim. Todas as empresas, né, são do governo, né. Ele tem esses 2 minutos diários para que os seus empregados, né, exprimam toda a sua raiva, né, todo o seu ódio sobre o ditador da nação que eles estão em guerra, né, para que eles consigam extravasar essa raiva, né, suprimam, né, não vira contra a própria nação deles, né. É, porque a raiva é contra a nação, mas eles estão jogando em outro lugar. Exatamente, então é uma forma de controlar, né, a população, né. E esse momento lá dentro do livro, né, chama 2 Minutos de Ódio. Eu li o livro, né, e eu vi essa cena no filme também, que a cena no filme é magnífica. Se eu achar essa cena também do filme, eu vou botar aqui no post do blog, porque é muito boa. Eu achei, nossa, que foda esse negócio, eu vou criar isso, porque a ideia desde o início é ter esses 2 minutos da gente falar, exprimir, né, realmente do mesmo jeito, na nossa raiva e ódio sobre alguma coisa, sobre um assunto qualquer. E acabou que, comemoração dos 2 anos de Asneira Pod, vamos colocar esse quadro aqui também, que vai ser legal, só que aí eu fiz um formato diferente. Ele vai ser um podcast de 2 minutos, né, 2 minutos e 59 segundos, né. Falando durante 2 minutos, né. Exatamente. Uma vez por mês, né? É sempre no primeiro dia do mês. E também tivemos, cara, um episódio de vídeo que eu lancei, que foi um teste que eu fiz. Indicasneira. É um episódio em vídeo que eu fiz um teste fazendo indicação de um anime que eu gostei bastante, que teve a 2ª temporada e eu não assisti ainda, mas a primeira temporada foi muito boa, que é de um anime lá que ele pega as células do corpo como se fosse personagens de anime, e células que eu tô falando, células protetoras do corpo, glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, né? As hemácias, né? E é muito bom esse anime, tem no Netflix, tá? Eu recomendo vocês assistirem, que é muito bom, é muito explicativo, ele é acurado cientificamente. Ele teve consultoria médica, consultoria científica pra fazer. Então, quem gosta de anime e acha essa parte científica interessante, vai curtir pra cacete esse anime. Para assistir o indicador, que lá eu detalho mais, eu coloquei o trailer lá. Eu nunca tinha editado um vídeo, né? Então eu fiz isso pra experimentar. A ideia que eu fiz isso é o quê? É eu, Bruno, D2, fazermos um vídeo, nós 3, cada um indicando qualquer tipo de coisa. Qualquer tipo de coisa. Tipo assim, não necessariamente filmes, séries, desenho, nem nada. Qualquer coisa mesmo. O D2 queria indicar um equipamento lá, queria indicar um roteador, indicar qualquer coisa, entendeu? Serviço, qualquer tipo de coisa. A gente faria essa indicação, mas é dar trabalho pra cacete pra fazer isso. Nossa, cara, dá demais, mano. Eu fiquei imaginando no dia que tinha dado essa sugestão. Eu pensei, cara, já tem 3 programas que a gente vai pegando aqui do Asneira. Colocar o 4º indica ainda em formato de vídeo, mano. Porque ainda eu não peguei o jeito de como editar o vídeo e depois colocar os efeitos. Esse caminho, sabe? Eu não consegui pegar essa fórmula, sabe? De edição. Do áudio eu já tenho uma formulinha, eu já tenho os meus steps, assim, sabe? Eu já sei como eu fazer a edição, como fazer. O vídeo ainda não tem essa moral, então pra mim é mais complicado de fazer. Esse 3º ano a gente já fez esses 3 lançamentos e foi bem bacana. Aproveitando, destacando alguns podcasts bem legais que a gente lançou nesse 3º ano. A gente não vai falar todos, claro, mas destacando os principais aqui. Um Asneira Pod que surpreendeu bastante, porque eu deixei ele na mão do D2. É um dos melhores Asneira Pod que eu já publiquei, que eu já editei. Um dos melhores resultados que já teve aqui de edição e que eu já publiquei é o Asneira Pod 52 do David Bowie, cara, que a gente falou sobre a vida dele, né? Um pouquinho sobre a vida dele pessoal e a carreira artística dele, né? Teve a participação da Mayara. Foi um podcast
podcast extraordinário, cara. Foi muito bom. Realmente é um podcast de referência sobre David Bowie, cara. Pois é, cara. Não, e na hora que a gente gravou, cara, a gente gravou numa situação onde não se tinha muito material, de fato, sobre esse lado do David Bowie aqui no Brasil. Todo mundo conhece, de fato, David Bowie enquanto artista e tudo mais, mas ninguém conhecia esse lado dele, essa mistura do pessoal do David Bowie com o artístico dele. Então, puta que pariu, cara, esse episódio ficou foda demais. Realmente foi um dos melhores aqui até hoje. E ele, assim, o D2 que conduziu, né? Que eu não conhecia muito da vida e do trabalho do David Bowie. Eu fui mesmo orelha ali, né? Do podcast e tal. E ficou realmente um dos melhores que a gente já fez até hoje. Teve um outro também, foi o primeiro que a Priscila participou. Foi até antes desse, que foi muito bom também, que foi o de Setembro Verde. Foi a primeira participação da Priscila que a gente fez. Que foi um podcast um pouco mais sério, né? Que a gente fez meio que fazendo como se fosse uma entrevista, assim, que a gente falou sobre o mês de conscientização de doação de órgãos, né? Que foi um podcast bem legal, que foi um formato um pouco diferente, que a gente teve alguns problemas técnicos, mas acabou que se saiu muito bem, né? Apesar que a gravação teve os problemas técnicos, mas no final, o resultado final ficou muito bom. A Priscila ficou com medo de como que ia se sair, porque a gente zoou pra cacete, mas ficou o resultado muito bom. Acabou que o podcast virou até referência em alguns aspectos, assim, de conteúdo, né, de tirar dúvidas de algumas pessoas que tinham, né, certas dúvidas sobre o processo de doação de órgãos, né, de como funciona isso, de como seria, e a gente fez algumas perguntas até básicas, assim, outras idiotas, né, que é a nossa cara, né. Não, mas assim, é que a gente pegou muito a ideia de fazer um podcast informativo e de introdução, cara. Por exemplo, aqui no Brasil ainda tem o Setembro Verde, mas é muito obscuro isso. Você não vê as pessoas comentando tanto sobre doação de órgãos, esse tipo de coisa. E a gente foi trazer um pouco dessa luz, tá ligado? Uma introdução sobre isso. Um outro motivo, depois que eu parei pra pensar sobre esse podcast aí, cara, você percebe que também tem muita gente que não comenta de doação de órgão porque tem religião que não deixa, né? Tem um problema religioso nisso aí. Inclusive tem legislação pra isso, né? Você sabe, né? Tem legislação pra isso, exatamente. O podcast a gente falou sobre, né? O Setembro Verde foi muito legal. Episódio bem bacana. E foi a primeira vez que a Priscila participou do Asneira Pod. Foi bem legal também. Mas depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre a participação dela e tal. Mas o podcast sim foi um primeiro nosso, entre aspas, né? Entrevistou alguém assim e ficou muito legal. Foi muito legal mesmo. Foi, cara. Não, igual eu falei, foi o primeiro que teve um conteúdo assim, informativo. Eu acho que foi a partir desse podcast. Foi a partir desse podcast que a gente meio que percebeu que o Asneira pode tratar com um certo tom de humor alguns temas mais sérios, fraga. Eu acho que foi a partir dele, assim, que a gente começou. Um outro que também foi bem legal, que a gente participou de uma iniciativa aí da galera do Podcasters Unidos, foi do Dia do Podcast, né? Na verdade, eles estenderam essa comemoração do Dia do Podcast pra semana, né, inteira. Eles fizeram o convite pra gente, né, pra mim, pro D2 principalmente, pra gente participar dessa iniciativa. Então teve outros podcasts participando da Asneira Pod e a gente participou do podcast de outros podcasters. A gente teve o Asneira Pod 53, indicamos filmes undergrounds. Foi bem legal. A gente fez algumas indicações aí, que teve a participação em... Deixa eu ver quem que participou. Foi a Monique. E tem outro pessoal que participou lá também, que eu esqueci o nome aqui, mas tá lá no post. Eu vou deixar todos esses links aqui de tudo que a gente tá falando aqui, do Asneira News, do 2 Minutos de Ódio, de Asneira e desses podcasts do Asneira Pods que a gente tá comentando aqui. Vai estar tudo aqui no link no post. Mas esse Asneira Pod foi bem legal, porque teve essa questão, né, da união ali da galera e essa iniciativa do Podcasts Unidos aí, que é lá do Gabriel, que também eu vou comentar um pouquinho depois, mas é uma iniciativa dele com uma outra galera lá que tem o Instagram, que os caras ajudam a divulgar o podcast, assim, podcast menos conhecido, né, por assim falar, que tá começando, cara. Isso, que junta a galera ali, que é bem legal. Tem um WhatsApp da galera também, que faz essa ponte aí, faz esse convite. Tanto que eu convidei várias pessoas dali do Podcasts Unidos ali pra participar aqui do Asneira Pod, que eu vou falar um pouquinho depois também. Foi bem legal, é muito bom mesmo. Pois é, e assim, a gente sempre procurou, né, estar bem a par, bem participativo desses eventos e tudo mais, porque para além de tudo, a gente compreende que o podcast, ele é uma
ele é uma mídia de colaboração, ele é colaborativo, né? Então, é porque as pessoas colocam muito como se, né, às vezes colocam em tom, às vezes até de uma espécie de concorrência. Não existe, em hipótese alguma, concorrência entre eles. É uma mídia colaborativa, altamente colaborativa. Desde o início, né? Desde o primeiro Asneira Pod, a gente convida pessoas. A ideia do Asneira Pod é sempre essa, é sempre convidar pessoas para participar, tanto para contribuir no conteúdo, quanto para ajudar na divulgação. Certo, claro, ela sempre tem, as pessoas sempre têm algo legal a apresentar, isso é fato. Um outro Asneira Pod bem legal que a gente fez aqui foi o Asneira Pod 61, que foi cada escolha uma consequência. Esse foi muito bom, que essa pauta, a gente foi remoldando ela e acabou que ela virou essa coisa meio escrota, meio louca, e acabou que ficou com um resultado muito bom, né, D2? Ficou, velho, ficou. E você sabe, né, nascia de uma mania que eu tenho, de toda vez ficar fazendo umas perguntas meio bizarras no WhatsApp pro El. Tipo assim, tal pessoa te promete dar um carro de graça, só que pra isso você tem que ir buscar esse carro lá não sei aonde, com outro carro muito ruim, que com certeza não vai. E sempre foi uma parada muito nesse sentido aí, nasceu essa ideia. Inclusive, podíamos gravar um próximo, cara, que é muito divertido essa pauta. Demais. Um outro aqui, que é, na verdade, o início de uma série que a gente quer gravar, que é o Asneira Pod 64 aqui, que foi o especial Heróis, que a gente falou sobre o Batman. É lógico que a gente não é especialista em quadrinhos nem nada, mas a gente quis dar a nossa visão sobre o personagem, né? Sobre os quadrinhos que a gente leu, sobre a parte de animações, filmes, séries, tudo que a gente viu sobre jogos também, né? Sobre o herói, né? A gente comentou um pouquinho sobre cada coisa que a gente... a bagagem que a gente tem sobre o herói, né? E a gente comentou tudo que a gente absorveu de conteúdo desse herói, que foi um podcast muito legal e tal, que inclusive a gente já tem o próximo aqui, que é sobre o Homem-Aranha. Já tem a pauta, a gente tem que só concluir ela e gravar. Foi um podcast muito legal, que eu gostei demais de gravar, porque é o meu herói preferido da DC. A gente descobriu que ele é tipo o nosso anti-herói preferido, né? Ele só não mata, né? Mas deixa todo mundo tetraplégico, né? Quem mata é Deus. Quem mata é a gravidade, né? Ele só joga do prédio. Quem mandou a pessoa não estar usando capacete quando encontrou com ele? E por último aqui, um dos melhores podcasts que a gente já fez, com certeza. Que eu acho que foi um dos únicos que eu ouvi 2 vezes até hoje, eu acho, nosso Asneira Pod aqui. É porque é o seguinte, como eu faço tudo aqui no Asneira Pod, inclusive o meu alter ego, né, que é o Twitter do Asneira Grátis, às vezes eu escrevo falando de mim mesmo lá do Asneira Grátis, né, falando de mim, eu, Elvis, né. Na Asneira Grátis é meio engraçado, porque às vezes eu vou me referenciar como eu escrevendo como Asneira Grátis, me referenciando como Elvis, né. É muito engraçado isso. Geralmente, quando eu edito um podcast, eu ouço ele, eu já participo dele, né? E quando eu vou editar, eu ouço o podcast, tipo, durante a edição, pelo menos umas 3, 4 vezes, né? Porque eu vou lá, corto, faço a limpeza, depois corto. A limpeza, assim, né? Tirando os espaços entre as falas, né? Que é aquele espaço vazio, né? Eu sou meio perfeccionista, assim, na edição do podcast, né, gente? Apesar que a gente sempre deixa passar alguma coisa, mas eu tento ser mais perfeccionista possível. Então, eu tiro os espaços que a gente deixa sem falar nada, e que aí eu e o D2 a gente cagueja pra cacete durante a gravação. Então eu tento tirar isso o máximo possível. Aí eu limpo o que a gente não precisa editar no podcast, as falas que a gente não precisa editar no podcast. Aí depois eu coloco os efeitos, depois eu coloco a trilha sonora, aí eu ouço o bloco todo de novo. Então, tipo assim, e depois que eu edito tudo, eu ouço o episódio inteiro de novo e reajusto alguns pontos ali, finalizando. Então, basicamente, cada edição do Asneira Pod, eu ouço ele por umas 4 vezes por edição. Aí, quando eu publico ele, geralmente eu não ouço logo depois da publicação. Raramente. Eu deixo lá ele no meu aplicativo aqui de podcast que eu uso pra ouvir, eu ouço, sei lá, um mês depois, sei lá, bem depois mesmo, quando eu já esqueço que eu já falei assim nesse podcast. Um mês, 2 meses depois, né? Esse Asneira Pod 65 foi melhores acústicos da MTV Brasil. Eu gostei muito de editar, porque eu fiz alguns detalhes diferentes que eu não costumo fazer, até por causa do strike do YouTube, que eu publico, né, os Asneira Pod no YouTube. Então, vai estar todos os nossos podcasts no YouTube, né, que eu gosto de colocar lá, para não tomar strike do YouTube, ou ele não cortar, né, nossos trilhas sonoras do podcast. Eu não coloco muitas músicas com direitos autorais, ou não coloco trecho muito longo da música, ou ela é muito alta na trilha sonora.
hora do podcast, pra não ter que cortar ela quando eu estiver subindo ela pro YouTube. Eu coloquei, né, nos acústicos aqui alguns trechos das músicas quando a gente referenciou sobre as melhores músicas daquele acústico. E ficou muito legal essa pegada que eu coloquei, né? Eu gostei demais disso. E ficou muito bom. Ficou mesmo. Nossa, e foi divertido. É um outro episódio que, nossa, foi bom demais ter gravado ele. E foi legal porque, tipo assim, apesar da gente não ter ido do show do acústico, a gente foi muito no show ao vivo da banda, né? Principalmente eu e o Matheus, né? Foi muito legal, cara, essa dinâmica, essa conversa que a gente teve, né? Tanto que o Alisson, né, meu cunhado, eu mostrei pra ele o podcast, ele gostou também. Eu falei assim, velho, vamos participar lá do acústico internacional e tal. No podcast Asneiras Pod 65, eu mencionei o Marcelo Carvalho, que ele faz as versões acústicas, né, de algumas bandas internacionais e nacionais também, né? Algumas versões até de outras músicas, assim, só no violão e voz, né? E ele é foda, velho. E eu mencionei ele no acústico. E um dia ele tava no Instagram, então eu mandei pra ele no Instagram lá assim, falei, vou jogar um verde aqui e falar com ele que eu mencionei ele no nosso podcast. E se um dia ele animar, eu tenho essa pauta aqui pra falar sobre os acústicos internacionais e tal. E o cara foi lá e postou no Stories, né? Esse trecho que eu comentei dele no Asneira Pod, indicando a gente. E ele falou que toparia gravar com a gente. Então, aguardem a participação dele nos melhores acústicos da MTV Internacional. Já tá a pauta, já tá pronta. E ele vai participar aqui, cara. Vai ser foda. Não, vai ser foda, cara. Vai ser foda. E assim, cara, esse dos melhores acústicos, cara, é aquela coisa, né, mano? A gente percebe o tanto que essas bandas meio que mexem com a gente, né? E a gente tava trocando ideia nesse episódio, cara. Eu lembro, bicho, cada música que a gente falava dava vontade de ouvir de novo. Toda hora a gente falava, porra, velho, bora pausar esse podcast, bora ouvir essa banda novamente, cara, porque, nossa, foda demais. Ficou muito bom, velho. Eu gostei demais. E esse, igual eu falei, foi um dos poucos episódios que eu ouvi. Eu acho que foi o único, se não foi um dos poucos, tá? Que eu ouvi 2 vezes, depois de publicado, né? Depois de publicado, foi um dos poucos episódios que eu ouvi 2 vezes do Asneira Pod. É porque tem muita música que a gente falou lá que de vez em quando eu vou revisitando esse episódio pra pegar a playlist do artista. Bom, vamos para um bloco aqui de agradecimentos das participações, que tivemos muitas participações esse ano do Asneira Pod. Eu foquei bastante convidados esse ano, que foi muito bom. Eu já comentei aqui da Priscila, né, que ela participou com o Setembro Verde, mas ela teve outras participações. A gente falou aqui sobre séries zumbis que ela assiste, né, que é a maioria das séries zumbis que já fizeram até hoje, ela assistiu quase todas, e foi muito bom. Ela participou de outros podcasts também. Ela participou até de um Asneira News, cara. Sim, de Asneira News, verdade, ela participou também. Tanto que eu até comprei um microfone novo. Tem microfones dos dois lados, assim, pra facilitar essa parte de gravação da gente aqui, que a gente fazia uma gravação meio precária, assim, usando um microfone de headset aqui, que até é bom a gravação, mas com esse microfone novo vai ser bem melhor, assim, a gravação. Uma outra participação muito legal também foi do Thiago, do Kit de Releituras Musicais, podcast sobre regravações, que a gente fez aqui uma parte 2 aqui, que foi muito boa também, né, 2? Foi excelente aquela lá, e a participação dele foi ótimo, tanto que ele agregou naquele episódio, mano. Que isso, ele matou a pau ali. Demais, foi muito bom. Uma outra participação também foi do Wellington, meu amigo de infância, que a gente falou sobre a nossa vida financeira de pobre. Foi muito bom. A gente conversou, né, um pouquinho sobre a nossa vida financeira, desde a adolescência até agora a vida adulta, como que a gente administrava o nosso dinheiro, assim, algumas dicas, né, pra quem tá começando a vida aí também e tal. Inclusive a gente já gravou. Já gravamos uma parte 2. Isso, a promessa que a gente tinha feito lá, a gente já gravou, já tá gravado, que a gente vai publicar logo depois desse, ou próximo depois desse. A continuação que a gente vai realmente agora, a gente deu algumas dicas financeiras de investimentos, como a gente investe o nosso dinheiro, né? Como a gente acha que é a melhor forma, né? Que a gente faz pra investir o nosso dinheiro hoje. Não, pois é, cara. E assim, o que esse cara trouxe de informação, bicho, aí é, de novo, aquele nível de podcast informativo, sabe? E traz uma informação boa, que é difícil encontrar uma informação legal sobre esse tema também de investimento. O Wellington, ele tem uma didática excelente. O Wellington podia ser professor muito fácil em assuntos financeiros, porque o cara tem uma didática, o cara é um monstro pra poder falar desse universo, cara. E esse episódio em especial, esse segundo, cara, ele teve mais tempo pra poder elaborar e falar mesmo sobre as formas de investimento e tudo mais. Cara, que é isso? Uma outra aqui que tem uma participação recorrente aí, é a Mayara, né? Lá do Obrigado pelos Peixes. Não tem nem o que falar, né? Obrigado sempre. Obrigado aí, Mayara. Pô, é sempre um prazer gravar com ela, porque ela também sabe isso. Ela tem
muito conhecimento, tanto com relação à gravação, com relação à rádio. Inclusive, poxa, cara, visitem lá, ouve o podcast dela. Tem a rádio que ela faz, Rádio Mutante, tem o podcast lá, Obrigado pelos Peixes. O link vai estar aqui no post aqui, eu vou colocar tudo aqui no post, link de todo mundo aqui que é podcast que participou aqui com a gente. Inclusive também tem o Renan, Arthur Renan, lá do Calcast, que eu chamei pra participar aqui pra falar sobre anime, e depois ele me chamou pra participar lá do podcast desse lá, que os caras são foda também, e o Arthur Renan é brother demais, parceiro demais. Foi muito bom a participação dele aqui pra falar de anime, e a gente é otaku demais, é muito bom conversar com ele sobre anime. Sim, é legal que a gente foi descobrindo, né, se descobrindo otaku. Tipo assim, ele falou, lá no Calcast a gente quase não fala sobre anime, mas aqui, velho, é muito bom conversar com vocês sobre anime, porque eu tô entre os meus aqui. Também família, pode vir cá, aqui você vai ser bem recebido. Aí também teve o Gabriel, né, que é do Podcasts Unidos e do Sete Letras Podcast. Eu chamei ele pra participar aqui do Asneira Pod, que foi muito legal também. O cara fera demais. A gente participou de uma live lá também, dessa semana do podcast lá. Até esqueci sobre o que era, mas eu fui host. Ele ficou de publicar isso. Participou de uma live, participamos de podcast, foi muito legal. Agradecer ao Gabriel aí pela oportunidade, foi muito bacana. Também tivemos a Monique, né, do Horrorizadas Podcast, que ela participou, né, do Asneira Pod 53, sobre indicações de filmes underground. Depois ela voltou pra falar sobre melhores filmes de ficção científicas com horror, né? Na verdade, é filmes de horror com ficção científica. Porque eu não vejo filmes de horror, né, que eu sou cagão do caralho, mas filmes de ficção científica com um pouco de horror eu assisto. Que tem bastante, por incrível que pareça. E eu assisti, né? Por exemplo, Alien, tem um pouquinho de terror, de horror ali. Tem o Enigma de Outro Mundo, que também tem um pouquinho de horror ali, que é filmes de ficção científica que tem essa pegada, né? Eles têm mesmo um pouco dessa pegada. Não, foi um puto episódio. A Monique é outra que conhece, né, cara? O podcast dela, Horrorizadas, é especializado em filmes de horror, né? Em terror. Cara, ouve o podcast delas, porque elas indicam, tipo assim, e não é só filme americano, não. Elas indicam filme de horror e terror de qualquer lugar do mundo, cara. É filme de leste europeu. Cara, os filmes que ela indica são muito bons, cara. São muito bons. Também temos aqui a Luiz Helena, né? É a nossa especialista em livros aqui, que lê livro mais que a gente respira. Ela também tem um podcast que ela fez, né? Chama The Bookcast. E tem um blog também, Balaio de Babados, que eu vou deixar os links aqui também no post. Ela participou aqui de alguns podcasts nossos sobre, basicamente, relacionado a livros, né? E séries também, que ela vê bastante séries. Então a gente falou algumas coisas sobre séries. A gente falou também sobre séries baseadas em livros, que a gente, né, fez um versus aí, né? Que foi de bom num, que não foi bom no outro e vice-versa. Um episódio muito legal mesmo. Bom, um parceiro meu aí de Como é que Pode das antigas aí, que voltou aqui pra participar do nosso podcast, foi o Felipe Carneide. Participou aí do Asneira News, depois participou aí do Asneira Pod, que a gente falou sobre os melhores filmes de ficção científica, parte 2, alguma coisa assim. Errou! Meio controverso assim, né, a lista que a gente fez. Mas foi bem legal, assim, bem engraçado. Ele tem um canal da Twitch aí, que eu vou deixar o link aqui também no post, pra quem quiser acompanhar aí as jogatinas dele, que ele é muito bom, ele é muito engraçado, dinâmico demais nas falas dele, ele é muito bom. A gente jogava muito, cara, a gente ia pra Campus Party, então a gente jogava muito, era Left 4 Dead, era muito bom, cara, a gente passava a madrugada jogando, era muito bom. Um outro cara também das antigas, mas que a gente fazia alguns crossovers aí, que a gente se conheceu na Campus Party, inclusive, também, é o Pablo, do Pode Debater, que ele é host e edita lá esse podcast, participou aqui também do nosso podcast. Ele me chamou pra participar de alguns episódios lá, só que acabou que a agenda não bateu ainda, mas espero, Pablo, participar aí do seu podcast também e você voltar aqui pra participar do nosso. Foi bem legal essa participação aqui, mas foi bem legal também a participação do Pablo. Tava devendo a gente, faz muito tempo, acho que não, como é que pode, acho que ele nunca participou diretamente, participou somente na nossa apresentação ao vivo lá na Campus Party, na época de Como é que Pode, mas foi bem legal a participação aqui na Asneira Pod também. E por último aqui, não menos importante, o meu cunhado, o meu primeiro fã da vida aí foi o Alisson. Também já tá convidado aqui pro próximo aqui, que a gente vai falar sobre os acústicos internacionais. Ele veio aqui primeiramente pra falar sobre jogos que todo mundo gosta, menos eu, que ele ficou puto quando eu falei aqui do jogo que eu não gosto, que ele adora. E eu chamei ele só por causa desse jogo, que é reclamar dele. Cara, e assim, só pra falar a questão desse episódio dos jogos, um dos melhores também que eu já ouvi. Foi muito bom, que ele teve uma repercussão muito boa, né? A galera viu, eu coloquei o jogo lá na capa lá e a galera...
Tipo assim, cara, é igual eu falei. Só porque que a gente não gosta, não quer dizer que o jogo é ruim. É assim como qualquer outro tipo de conteúdo, né? De qualquer coisa. Não quer dizer que a coisa seja ruim. É só porque a gente não gosta. Tem alguns motivos pra gostar que não seja a qualidade do produto. Pode ser alguma outra tipo de predefinição, sei lá, alguma coisa assim. Não, pode ser qualquer coisa, né? No final das contas. Mas esse episódio, velho, ele pegou muito aquela questão da essência do Asneira. Nossa, muita gente participando. Teve uma interação muito bacana, cara. Muito bacana mesmo. Então, quando eu ouvi, eu pensei, nossa, cara, é isso aí, ó. É pra isso que tem uma Asneira, velho. O pessoal interagindo, bom demais, velho. Bom, galera, finalizando aqui. Inclusive, olha quem apareceu aqui. Só apareci no final, porque o melhor foi pro final, né, velho? Convenhamos que é tudo que importa aqui. Fala assim, o melhor desse podcast é o final, é quando ele encerra. É quando ele acaba. É quando ele acaba. Essa é a minha visão pra esse podcast. Mas é isso aí, a gente, igual eu falei, a gente fez uma recapitulada rápida aqui desse terceiro ano aqui da Asneira Pod. O Bruno já sabe o que a gente falou, né? Que ele viu a pauta, que ele me ajudou a criar ela, inclusive. Mas é isso aí, galera. A gente fez a lista de agradecimentos de convidados, mas fazer um agradecimento principal que é todo mundo que ouve a gente. Ajuda bastante a gente saber que tem a galera que ouve, tem a galera que dá o feedback, que gosta, que fala, pô, não, ouvi o episódio tal e gostei bastante disso, não, gostei demais do nome do podcast de vocês e tal, é bem legal. É sempre legal ter esse feedback, né? Apesar que a gente não faz só por isso, né? Mas é legal a gente ouvir esses feedbacks. A gente faz por hobby, que a gente gosta de conversar, bater papo, né? Conhecer a galera aí do meio de podcast, que a gente é um ouvinte também de podcast, né? Mas é bem legal mesmo ter esses feedbacks aí. Um agradecimento também, cara, muito especial pros nossos ouvintes mesmo, porque é aquela questão, né? Quando a gente tá ouvindo o podcast, parece que tem uma imagem que ela simplifica bem o que é você ouvir o podcast, que é uma foto de um cara rindo, não sei o que, felizão assim, e atrás dele tem tipo um banner com as pessoas conversando, tá ligado? É tipo isso. Então, é muito legal que a gente grava e tudo, e tem essa questão colaborativa, né, participativa dentro do podcast. E é bom saber que a gente tá participando da rotina de alguém, né? Então, obrigado por nos deixar participar da sua rotina, cara. Bom, e se quiser ouvir aí mais podcasts nossos aí, né, os outros spin-offs, etc, é só buscar aí por Asneira Pod, qualquer aplicativo aí de podcasts ou de streaming de música, né, Spotify, Deezer, o Apple Podcasts, Google Podcasts, o Castbox, ou até mesmo no YouTube. Então, é facinho aí pra vocês ouvirem, só buscar aí por Asneira Pod, ou no site também, né, asneiragraça.com.br, você consegue ouvir todos os nossos podcasts. E pra dar um feedback pra gente, acompanhar a gente aí sobre as nossas publicações, sobre os nossos lançamentos de podcast nas redes sociais, o D2 vai passar a elas aí agora. Boa! Twitter, Facebook ou Instagram, só digitar /asneira grátis. Caso vocês queiram entrar em contato conosco por e-mail, o e-mail é contato@asneiragratis.com.br, ou vocês podem estar comentando no post do blog asneiragratis.com.br. Lembrando que temos o nosso canal no YouTube, Asneira Grátis. E um último agradecimento aqui, agradecer o D2, né, pela iniciativa aí comigo aí de fazer o Asneira Pod, e o Bruno também pela participação aí no meio do caminho. Ele entrou no Asneira Pod depois e a Priscila gritou aqui, minha esposa, pela paciência. A Priscila é uma santa. Mas agradecer o Bruno aí também, porque ele entrou aqui no meio do caminho aqui, né, no meio da história do Asneira Pod aqui, e tem estado muito bem com a gente aqui, com o nosso podcast aqui, tem integrado a equipe muito bem aqui. Porque, por exemplo, eu sempre gostei de falar de anime, né? O D2 não tem o histórico de anime, né? Não é um otaku igual eu, assim. E o Bruno tem bastante, né, cara? Então, a gente consegue ter essas pautas de anime, que a gente troca muita ideia e tal. Conseguimos aumentar, né, o nosso leque aí de temas e tal, e contribuições para o podcast. Então, ficou muito legal. Agradecer vocês dois aí, compor o nosso time do Asneira Pod, que ficou muito bom mesmo. Valeu, galera. Eu que agradeço, que isso, cara. Pra mim é um prazer estar contigo desde o início dessa jornada aí. Com o Bruno também, que, porra, velho, é bom demais quando a gente grava junto, velho. Coloquei no mundo aqui pra chorar, velho. Desculpa aí. Tem que agradecer. É sempre um prazer gravar aqui. A gente diverte horrores gravando isso. E é sempre bom saber que a gente consegue levar um pouquinho só de alegria aí pra vida das pessoas. Ou tristeza, né? Que às vezes a pessoa pode ouvir aqui e chorar de raiva ou tristeza, sei lá, né? Normal ela não é. Então tá rindo. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado. E parabéns ao Asneira Pod. Estamos de volta das férias. Já temos alguns episódios gravados. Muito obrigado a todos e até a próxima. Falou!